Uou! Salve galera! Muito boa tarde, Santa Catarina. Um abraço especial para você que escolheu começar a tarde fria de sábado aqui no Clube da Bola, ligado na NDTV e também no ndplay.com.br. Tem um compromisso, vai sair aí no meio do programa, quer levar o Clube da Bola junto? Dá para você assistir no seu tablet, no seu smartphone, ndplay.com.br. Leve o Grupo ND para onde você quiser. Ó, pela Série A, o Tigre joga só na terça-feira e vive hoje uma situação de segunda página da tabela. Empatou em casa aí, já o Renato conta tudo. Tem Série B, teremos um encontro catarinense amanhã. Chape recebe o Brusque no oeste do estado e o Avaí encara o Vila Nova, mas fora de casa, longe da ressacada. Tem Série C, o Figueirense também joga longe de Floripa, pega o Náutico. Amanhã lá nos aflitos. Pela Série D, vida complicada para os catarinenses. Hoje, Ercílio Luz e Barra fora da zona de classificação. E o Concórdia, que liderou durante muito tempo o Grupo 8, hoje é o quarto colocado, pelo menos o Galo do Oeste está dentro do G4. Tem segundona catarinense, tem as finais aí de Copa América e Eurocopa que vão movimentar o domingo futebolístico no mundo. E no quadro entrevista coletiva, o zagueiro tetracampeão mundial Ricardo Rocha vai bater um papo ao vivo com a gente. Já prepara aí a tua pergunta para o Ricardo, para os nossos comentaristas e manda no nosso WhatsApp que vai aparecer aqui na tela, é o 48, tá aqui ó, é o 991914706, deixa na tela que eu vou repetir, hein, 48991914706, vale uma pergunta para o Ricardo Rocha, vale uma pergunta para os nossos comentaristas, uma reflexão, um comentário, uma foto legal que você tirou aí com seu filho, com a sua família, na Ressacada, na Arena Condá, no Heriberto Rios, no Scarpelli, manda aqui pra gente que a gente vai tentar colocar ela durante o programa e ler a sua mensagem também. Ó, Sérgio Badá está na área, vai estar lá em Chapecó. Eu vou fazer uma apresentação rápida agora, Badá. Tu merece 20 minutos de boa tarde. Mas vou fazer uma apresentação rápida porque o Ricardo já está na linha com a gente. Sérgio Badá está em Chapecó, claro, para falar da Chape, para falar do Concórdia e para questionar Ricardo Rocha no quadro Entrevista Coletiva. No sul do estado, Renato Semensati vai contar para a gente aí da Semana do Tigre, como é que tá a segundona catarinense, temos representantes do sul do estado, o Ricardo fica com a gente até o final. Tem Emerson Luiz, lá de Blumenau, sempre no estilo cabelo cortadinho, sexta-feira ele tem horário marcado no barbeiro para chegar aqui, chegar com tudo. O Jorge Júnior já tá no estúdio aqui também se posicionando para daqui a pouquinho estar com a gente ao vivo e tem Ricardo Rocha no quadro Entrevista Coletiva que vai ser agora. Ó, no próximo dia, é muito estilo, né? É muito estilo aqui ao meu lado, sensacional, alegria ter Ricardo Rocha. Convidamos o Ricardo porque no dia 17, agora, no meio da semana, vai completar 30 anos do Tetra. É Tetra! E para bater um papo sobre essa grande conquista da nossa seleção, dos nomes daquele time, o ex-zagueiro Ricardo Rocha, sempre uma alegria te receber. Sabe por quê, Ricardo? Porque eu sei que a resenha é muito boa. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos aí de Santa Catarina. É um prazer imenso falar com vocês, né? Conversar um pouco, falar um pouco desse título tão importante, né? 24 anos que o Brasil não ganhava uma Copa do Mundo e ganhou em 94, a última tinha sido em 70, depois pega uma sequência muito boa e agora 24 anos também sem ganhar uma Copa do Mundo. Boa tarde a todos. Legal, Ricardo, o quadro, você imagina como é, tem esse nome, entrevista coletiva, cada comentarista vai te fazer uma pergunta, a gente vai fazer o giro completo e se o tempo deixar, vamos fazer outro giro. Como eu sei que o nosso xerife aí manja muito do assunto, eu vou pedir, Ricardo, para você não esticar demais as respostas, para a gente completar 2 giros aí que a turma tá doida com essa participação tua. A galera de casa pode mandar pergunta pro Ricardo também. Eu começo em Criciúma com Sir Renato Semensati. Um abraço, Marcelo, um abraço ao Ricardo, bom vê-lo novamente. Ricardo, que, para quem não se lembra, tem uma passagem aqui por Criciúma, então faz parte da história do Criciúma e tá vendo o Criciúma que ele já trabalhou na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas vamos lá, Ricardo, você fez parte de uma seleção e aí eu vou usar a expressão que ela fique muito claro entre parênteses.
Você tinha uns 3 ou 4 bandidos lá que resolviam o jogo, mas bandido no bom sentido. Cara que peitava, que enfrentava, que não tinha medo de ninguém. O Romário ali com 1,70 m jogava com o sueco de 2 metros de altura e não tinha medo. E tô falando em Romário, posso falar de Dunga, posso falar de Aldair, enfim. Aquela seleção era espetacular, cada um dentro da sua personalidade. Você enxerga nessa seleção de hoje, ô Ricardo, alguém para ser comandante, cara? Boa tarde. É um prazer imenso falar contigo. Bem, é esperar, é ver, né? Eu ainda não estou enxergando ainda. A gente falava muito em Casemiro, né, que já tinha disputado algumas Copas, não sabemos se Casemiro vai ser convocado. É uma geração jovem, uma geração nova que está chegando agora. Tem o Marquinhos, né, que já disputou outras Copas do Mundo, né, e pode ser importante. O maior problema do Brasil é essa transição dessa garotada. A gente precisa ter um pouco mais de paciência. Como eu falei, eu perdi 90, eu digo eu e toda quase uma geração, para ganhar em 94. Então, muitos desses jogadores considerados mais velhos, o próprio Neymar também, pode ser o diferencial para ajudar essa garotada nova que está chegando aí. Legal. Pergunta agora de Blumenau para o Ricardo Rocha com Emerson Luiz. É um prazer, Ricardo Rocha. Boa tarde, Mancha. Boa tarde a todos que estão ligados. Além dessa falta de liderança, como foi colocado ali pelo Renato, por que não tem um entendimento? Qual é a diferença daquela seleção de 94 para as últimas, inclusive? Eu não vou nem citar essa atual, se você quiser falar, tudo bem, mas principalmente as duas comandadas pelo Tite, que a gente tinha uma expectativa alta. Se fala muito em liderança, né? Você falou muito bem. O Brasil não tem. Pode ter sido uma equipe que faltou muitas lideranças. Para ganhar uma Copa do Mundo não é uma, 2 lideranças, não. Você falou aí, eu falando Mancha, logo tempo você tem Dunga, você tinha Ricardo Rocha, Ricardo Gomes não foi. Você tem Jorginho, você tem um Leonardo. Olha quantas lideranças. Você tem o Mauro Silva, da sua maneira dentro de campo. Você tem o Bebeto, o próprio Romário, Zinho. Era muita liderança dentro de uma seleção brasileira. O que a gente precisa é isso, buscar essa liderança e trazer para o contexto da seleção brasileira. O Rodrigo, essa semana passada, quando a gente perdeu, ele deu uma declaração que é importante. Nós precisamos converter os títulos que a gente tem no clube na seleção brasileira. É verdade, está faltando na seleção brasileira. E quando você não ganha, é meio desesperador. Porque a coisa não vem, a coisa não funciona. É como eu falei, tem jogadores que vão disputar. O próprio, eu estou falando, Marquinhos, o próprio Neymar. E essa turma, o próprio Vinícius Júnior era muito jovem, alguns que participaram de Copa do Mundo. Essa segunda aí para outros 3, 4 Copas do Mundo, como o Neymar, é fundamental. Não é que faltou. Eu acho que é a melhor seleção quando se ganha. Quando se perde, tem a crítica. A minha seleção, quando perde em 90, ela foi muito criticada. Só que a gente deu a volta por cima. A gente confiava no grupo e a gente se falava muito. Não tinha, como se tem hoje, a internet, né? Que isso é o grande mal, eu acho, um dos grandes mal. Veio para nos ajudar, mas também prejudica muito. Então a gente se desligou um pouco do futebol, da família, né? E pensou exclusivamente de quê? Seleção brasileira, Copa do Mundo. Então é isso que está faltando à nossa seleção. Legal, a gente viu umas fotos ali, né? E o Ricardo já estava há 40 anos na frente, no futebol, na técnica e no visual. Visual do Ricardo Rocha aí com a camisa da seleção. Essa é da Topper, aquela com golinha, né? Coisa linda. Tem uma que ele vai aparecer com o número 3 ao lado do Mauro Silva, acho que é o Mauro Silva e o Tafarel. O estilo do Ricardo hoje já é usado até hoje pelos jogadores da Argentina, do América do Sul, copiou Ricardo Rocha no bigode e no cabelo. Pessoal de casa, agora a pergunta vem de Chapecó, então vale aquele recado. Se cair o disjuntor, corre lá, abre a porta, abre aquela portinha de metal e liga de novo, porque vai ficar pesado. Ricardo Rocha e Sérgio Badá no centro do seu vídeo. Manda daí, Badá. Grande Marcelo Mancha, sempre generoso, como sempre, né? Mas é um privilégio, mais uma vez, estar conversando com o nosso querido Ricardo Rocha. O Ricardo, eu vou avançar um pouquinho mais nessa conversa aí, tá boa, dessa avaliação das gerações. E no comando técnico, você está diretamente envolvido aí no centro do futebol brasileiro. Já se falou muito em trazer um técnico estrangeiro para a seleção brasileira. O Dorival Júnior teve essa grande oportunidade agora na Copa América e, na minha opinião, e eu torci muito por ele, não conseguiu convencer. Será que esse assunto pode voltar à tona em algum momento de o Brasil ter que trazer de fora um treinador? Qual que é a tua opinião em relação a esse assunto que a gente sabe é polêmico e divide opiniões?
Não, para mim não, Sérgio, não divide não, para mim tem que ser Dorival. Eu acho o seguinte, se tiver que escolher, ele já está no Brasil, é o Abel. Eu sempre falei isso. O treinador do Palmeiras já está no Brasil e conhece o que é o futebol brasileiro. Não precisa trazer ninguém, não. Quer um treinador estrangeiro? Se quiser trazer. Para mim, não precisa. Outra coisa, Dorival, quando joga os 2 amistosos, com a Inglaterra e com a Espanha, todo mundo falou maravilha. O início muito bom, de uma hora para outra. São 8 jogos. Depois desses 2 amistosos, são 6 jogos. Ele não serve mais. Não é por aí. Não é por aí mesmo. Eu confio no Dorival, confio na seleção brasileira. Agora, eu não coloco a mão na cabeça. O Brasil não jogou uma Copa América boa. O Brasil não jogou bem. Tem jogadores que estão devendo. Não é só colocar a culpa no Dorival. Não é isso. E outra coisa, aquela rodinha que ele queria entrar, negócio do... Não, ele depois falou da maneira... sobre aquela rodinha, eu acho que Dorival tinha que estar lá dentro. Ricardo Rocha. Independente se ia falar ou não, ele teria que... ele estava dando uma entrevista, mas na hora que terminou, ou alguma coisa que aconteceu, ele deveria estar lá dentro, sim. Porque ele é o comandante. Não dá para estar colocando os auxiliares para decisões importantes. Não dá. Eu falo de coração. É ele o cara que manda. Confio em Dorival. É muito cedo para falar alguma coisa. O Diniz, eu me recordo, fez um primeiro jogo contra a Bolívia, ganhou de 4-5. O Diniz é o melhor do mundo. Depois todo mundo falava que é um desastre. Não é por aí, gente. Eu acho que o Dorival tem capacidade de armar a nossa seleção brasileira. E olha, isso foi uma paulada na cabeça dos jogadores dessa eliminação da Copa América. Eu vi algumas entrevistas de alguns jogadores, eu acho que vai mudar um pouco o pensamento deles e tem que mudar. Isso aqui é seleção brasileira. É para homens mesmo, não estou dizendo que eles não são homens, mas o Brasil está em 6º colocado. O Brasil hoje está dentro de uma Copa do Mundo, porque classificam 6, imagine se são 4. O Brasil teria condições de ir uma Copa do Mundo, porque a gente está sofrendo. Tem muito jogo ainda, mas a gente precisa mudar a mentalidade nossa, da imprensa, em relação a querer tirar os treinadores. Eu acho que o Dorival, a gente tem que ter paciência, é cedo para se falar alguma coisa, e principalmente em relação aos jogadores. Agora não presta, toda hora aparece um jogador craque, né? Estevão, o melhor do mundo do Palmeiras, uma revelação, um baita jogador, mas calma, gente. Calma, toda semana é um jogador diferente que a gente quer na seleção brasileira. Vamos dar condição ao Dorival trabalhar. Legal. Agora sim, Jorge Júnior já conectado com a gente aqui em Florianópolis. Próxima pergunta para o Ricardo Rocha, vem aqui da capital catarinense com Jorge Júnior. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos que estão em casa. Ricardo, eu vejo hoje o jogador, quando cresce, quando está se formando, com a vontade de jogar na Europa. Quando eu era pequeno e tinha o sonho de ser jogador, eu queria jogar no time da minha cidade, aqui, Avaí Figueirense, e quem sabe depois na seleção brasileira. Esse valor já não está invertido, hoje o jogador pensa na seleção para conseguir um contrato melhor na Europa, ou já pensa direto na Europa, assim, vou ter esse fardo, jogar pela seleção, aí se eu perder vão me xingar, vão querer bater em mim. Não tem uma inversão de valores, hoje a seleção está em segundo plano em relação aos clubes europeus. Muito, muito, e concordo com você. Só que é o seguinte, a gente pensava na seleção e ir para a Europa. Hoje nem tanto, tá? Às vezes os jogadores não precisam ir para a seleção para ir para a Europa, né? Eles vão direto sem precisar da seleção brasileira. Mas eu acho que a mentalidade, se você perguntar, às vezes quando você perde, os jogadores não estão lutando. Mentira, gente. O jogador vai, ele luta. Ele trabalha para isso. Agora, a mentalidade é essa. Eu concordo com você. Eu acho que essa mentalidade, se ganhar dinheiro, o Brasil hoje, se tu pegar os grandes clubes brasileiros, ele paga muito bem. Tem muito jogador que não precisa ir para a Europa. Flamengo paga muito bem, Palmeiras paga muito bem, Atlético Mineiro paga muito bem. Tem muitos clubes que têm muita grana. Estou te falando, eu acho que o jogador, o Neymar, ele foi muito inteligente, apesar de não ganhar uma Copa. Se você pegar muitos desses jogadores jovens, eles vão e não são titulares absolutos. Os Vini Júnior precisou ter um time como o Real Madrid que tem paciência. Vini Júnior não foi titular no Real Madrid. Ele ficou 2, 3 anos ali jogando no Castilha, né? O próprio Casimiro, que eu falei, foi emprestado ao Porto. Então eles querem sair muito cedo, eles querem fazer a fortuna muito cedo. Mas eu acho que eles deveriam jogar mais. Uns 2 campeonatos brasileiros, 1 ou 2 Libertadores, para sair daqui cascudo. Porque a vida não é só o dinheiro. É claro que o dinheiro é fundamental, todo mundo sabe disso. Mas o nível desses jogadores é muito grande. E os clubes precisam vender. E isso realmente é ruim. Você vê, o Palmeiras precisa de dinheiro. Não, e precisa ao mesmo tempo para fechar o caixa. O Estevão foi vendido. Pareceu uma fortuna aí, milhões em relação a esse garoto. Foi vendido. Não tem jeito, não tem como segurar. Eu acho que a mentalidade desses jogadores é que tem que vir diferente. Porque eles não são criados no Brasil. O cara que sai daqui com 18 anos, esquece.
O grande exemplo é o Pato. Quantos jogos o Pato jogou no Internacional? 11 jogos? 15 jogos? Profissionalmente. Então é isso que me preocupa, a saída muito cedo. Mas isso vai acontecer muito. E essa mentalidade de ganhadores tem que partir deles, mesmo indo fora, mesmo saindo muito cedo, mas a gente criou isso também, dentro do conceito. A nossa seleção era muito forte mentalmente, estou te falando. Era muito forte mentalmente. Nós conversávamos muito de futebol. Falávamos o que é que precisa para a gente ser campeão. E aí a gente se fechou. Eles precisam se fechar mais. Depois dessa entrevista aqui no Clube da Bola, a figurinha de Ricardo Rocha do álbum da Copa de 94, que já era uma raridade essa figurinha aí, ó. Valendo ouro agora, tá valendo diamante. Vinha no chiclete. Ó, era no chiclete? Vinha no chiclete. Vinha no chiclete. Ó, você pode mandar uma pergunta pro Ricardo Rocha no nosso número de WhatsApp, que é o 48 991914706. Faça como o Renilton Coelho de Criciúma. Mancha, boa tarde para você e para os demais. Pergunta pro Ricardo se o Criciúma vai ficar na Série A do Brasileirão em 2025. O Renilton tá preocupado com o Tigre, Ricardo. Mas tem que estar preocupado, porque o Campeonato Brasileiro era muito duro e muito forte, né? Eu acho que a exigência é muito grande. Se você pegar, eu acho que é isso que eu falo para vocês, que muita gente participa, né? Eu, como fui um jogador, você pega os 12 maiores clubes do Brasil, não tem um Santos que está na segunda, você tem 11. Você tem Bahia com a SAF maravilhosa. Se tem um time hoje que pode chegar a um título brasileiro desses clubes considerados menores, que hoje não são, é o Bahia, pela SAF que se tem. É a SAF mais organizada do futebol brasileiro, essa do Bahia, tá? Aí você tem um Atlético Paranaense, você tem alguns clubes fortíssimos, como o Red Bull. Gente, você permanecer na primeira divisão, aqui para nós, equipes como o Criciúma, e te digo mais, eu tive no Criciúma, organização, pagamento em dia, pessoas sérias agora chegando, né? Um clube de futebol que é uma paixão da sua torcida, só tem um time na cidade, então tem condição sim de se manter. E é como eu digo, rezem sempre quando ficarem na primeira divisão, porque algum dia vai cair, você não tem... Eu digo que talvez esse ano caia de 1 a 2 clubes grandes, se não abrir o olho. O Campeonato Brasileiro é difícil, o Criciúma tem que fazer a diferença em casa, vá por mim. Em casa, ele tem que ter melhores resultados dentro de casa. Aí sim você pode pensar em se manter. Mas o Criciúma tem condição, sim. Ele é um clube que, quando eu estive aí, já era um clube que tem uma estrutura de clube de Série A. E agora, já na Série A, com todo um trabalho que vem fazendo, um ótimo treinador, não se preocupe, não. É claro que o torcedor tem que estar junto, apoiando. Agora, o Criciúma tem condições, sim, de permanecer na primeira divisão. Já que o Tigre foi o assunto, a gente volta para Criciúma. Mais uma pergunta do Renato Semensati. Para dizer o seguinte, uma das fotos que passou ali do Ricardo Rocha, ele tá a cara do Pedro, hein? Mas tá igualzinho o Pedro. Se voltar depois ali, bota tá igualzinho, aí, não sei como. Bota a foto. Vamos ver. Pode fazer a pergunta que nós vamos procurar essa foto, vamos botar de novo. Tá, beleza, vamos lá. Ricardo, um só, para não te dar chance. Tu pode citar um e um. Quem foi o cara mais... Você jogou contra craques. Já começou no Brasil marcando Careca em final de Campeonato Brasileiro. É que eu sou das antigas, eu acompanhei a tua carreira. E jogou na Europa com caras tops. Quem foi o cara mais difícil de marcar? E para você, quem foi o melhor jogador que tu jogou junto? Aí, se não é o Pedro. Olha, rapaz, é o seguinte, eu tive a sorte de jogar com os maiores centroavantes, né? Romário, Bebeto, né? Bebeto é um centroavante, mas eu digo, é um segundo, mas Careca, que você falou, Careca é um craque de bola. Mas assim, o mais difícil de marcar, eu colocaria Romário e Careca ali, porque Bebeto, como é segundo atacante na minha época, mas que é um gênio também, é um craque. Então Romário era muito difícil de ser marcado. Tá, é claro, joguei contra Van Basten, Gullit, com a geração de jogadores extraordinários. Mas realmente o Romário, Hugo Sanches também, né? O Ivan, Bambam Zamorano, são craques, são jogadores extraordinários, que tem uma história, Francesco, mas eu colocaria que o Romário é o mais difícil. Temos como botar de novo a foto ali? O cara que jogou contigo, só completando a pergunta. Ah, que jogou comigo? O maior de todos, só pode um. Romário. Marcando e a favor. Contra e a favor.
Se a produção... pode colocar de novo a foto aí que eu quero ver. É o Pedro de bigode. Se o Pedro deixar o bigode, ele parou um pouco de descolorir o cabelo, né, Jorge? Tá cabelo natural, assim, se deixar o cabelo natural, colocar um bigode... Estamos falando do Pedro do Flamengo, né, Semensati? Ele mesmo, tá aí a cara do homem, ó. Tá certo. Parecido. Um homem sem bigode é um homem sem história, viu? Gostei. Vamos para Blumenau. Mais uma pergunta de Emerson Luiz. Ô, Ricardo, não foi coincidência essa tua resposta, era a minha pergunta, na verdade, a minha deixa, porque eu tô vendo o documentário Romário, o cara, eu não terminei ainda porque vejo muitas coisas ao mesmo tempo e você tem sido um personagem muito rico dentro desse documentário, porque você é o cara, no documentário, durante a Copa, você indicava, você provocava o Romário, e ele gosta desse tipo de provocação, ia lá e decidia. Mas a gente completou também, são 30 anos agora do nosso Tetra, mas segunda-feira, 10 anos do 7-1. Tem muita gente, Ricardo, que defende que depois daquele 7-1, o Brasil precisaria de uma geral, de uma limpeza, de uma renovação. Qual a tua ideia, teu ponto de vista? Não, mas já era para ter tido dos 10 anos aí, nunca houve nada, não mudamos nada. A única coisa que a gente melhorou dos 10 para cá, daquele 7-1, dos 10 anos, foi os estádios que melhoraram. A gente continua a revelar grandes jogadores, a gente continua mostrar que a base brasileira ela é muito forte, mas precisa mudar cada vez mais. O futebol brasileiro ele tem evoluído, é mentira quando falar, não evoluiu sim. Agora, dos 7-1 ficou engasgado. Eu acho que nenhum time no mundo vai acontecer uma seleção jogar na tua casa, disputar uma semifinal, tomar de 7. Aquilo ali foi realmente um massacre de uma seleção, né, mundial, né, brasileira, mundial, acontecer aquilo. A gente ainda não aprendeu. A gente sempre, quando está perdendo, a gente fala assim, mas a gente é pentacampeão, a gente é o maior título. Sim, meu irmão, a gente é, mas perdendo. A gente tem 24 anos que não ganha. Ficamos de 70 a 94 e agora de novo, mais 24 anos. E a gente não aprendeu naquele 7-1. A gente acha sempre que tem os maiores jogadores do mundo. Outra coisa, a gente tem que voltar aos nossos dribles, às nossas alegrias. Eu vejo alguns treinadores, o próprio Dunga outro dia falando, o Vanderlei Luxemburgo, tem razão. Por quê? Eles, tecnicamente, não eram igual a gente. Eles melhoraram tecnicamente e eles têm muita força. Né? A Argentina ganhou agora, né, um Mundial com muita força, tendo o Messi ali. É muito difícil ganhar Mundial. Então, a gente precisa mostrar o que é o nosso futebol. Agora, quer que eu diga uma coisa de coração? Se a gente não arrumar essa casa de trás para frente, achando que a turma da frente vai decidir título, não vai não. Parreira arrumou a casa quando entra Mazinho. Não estou falando que o Raí estava desarrumado. Ele bota mais um jogador, libera os laterais e você tem 2 craques na frente. Filipão arruma a casa quando ele bota o menino na meia, como é o nome dele? Que era do Atlético Paranaense, o... Cleberson, dá uma olhada, ele não era titular. E quando ele traz o Edmilson para volante junto com o Gilberto Silva, 2 torres, com 2 zagueiros fantásticos também. Então ali você tinha uma defesa, se a gente não qualificar a nossa defesa, a gente vai fazer 5 e vai sofrer 8. Eu não estou falando que a gente não tem defesa, não. Copa do Mundo não é jogo bonito, esquece isso. Isso é papo furado. Não leva isso para o torcedor. Você tem que ter uma marcação forte, uma equipe equilibrada, tanto defesa, meio campo como ataque. Seguimos a nossa aula com o professor Ricardo Rocha. Mais uma vez vamos pro Oeste com o Sérgio Badá. E tá repercutindo bastante a presença do Ricardo Rocha, queira ou não, né, cara? Cara campeão mundial aí. Tem muitos fãs aqui em Chapecó, na nossa região. Um abraço pro Fernando Silveira. Foi Fernandinho, craque de futsal. Jogou inclusive na Perdigão, né? Aqui em Chapecó também, Canecos, Feba, CRC. E tá maravilhado com a presença do Ricardo Rocha aqui no nosso Clube da Bola. Tem muitos fãs aqui. Agora, Ricardo, vocês também, digamos assim, assumiram a seleção brasileira também. Vinha de fracassos, né? A gente lembra, por exemplo, eu acho que um cara que foi muito injustiçado na época, a Era Dunga. Desenharam a Era Dunga como um grande fracasso e o Dunga foi um dos personagens da conquista de 94. Fazendo um link com esse momento atual, e você já comentou a respeito da falta de liderança, o que você acha que internamente na CBF, e aí eu coloco diretoria da CBF, passando pelo staff da Seleção Brasileira, o que falta fazer
para que a seleção brasileira recupere esse prestígio e esse espaço que está perdendo, inclusive aqui na América do Sul? Bom, em primeiro lugar, você vê, toda hora a gente não sabe se o presidente da CBF vai permanecer ou não. Vai ter julgamento, não vai, vai ter, não vai. Isso é muito ruim. Precisa dar um murro na mesa e dizer, meu irmão, vai tirar o cara, tira. Não vai tirar, deixa o cara. Vamos trabalhar, vamos se unir. A gente está uma bagunça generalizada, meu irmão. Isso aqui, a gente acha que não influencia sim essa bagunça. Toda semana é um escândalo, toda semana é um problema, entendeu? Então isso precisa se resolver. E os jogadores, é isso que eu falo. 10 jogadores que foram em 90, 10 daquele foram para 94. E vou falar uma coisa para vocês. Muitas coisas foram decididas por nós, jogadores. Parreira foi um cara sensacional, é o nosso grande líder. Mas muitas coisas, coisa boba, vamos dizer... Não entrava nada de jornal, porque a gente não tinha o que se tem hoje na internet. Jornal não entrava. Então, todas as críticas, nós não sabíamos de nada. Marcelo, a gente não sabia de nada o que acontecia fora. Tu imagina a pressão que sofreu o Zinho, aquela enceradeira, que o Mauro Silva não joga. Dunga, que vocês estão falando, era Dunga. Sabe o que significava na época? Aí uma era de jogadores perna de pau. Achavam que Dunga era um perna de pau. Houve uma pesquisa na FIFA que o jogador que mais acertou passes em todas as Copas do mundo se chama Dunga. O que errou menos em todas as que mais acertou passes, o que desarmou mais, esse cara é Dunga. Então, esse cara não pode ser um perna de pau. Olha a nossa seleção, Jorginho, vamos lá, Márcio Santos, Tafarel no gol. Olha o que são esses caras e o que foram. Só que a gente é uma equipe organizada taticamente. Hoje, como você diz, o futebol inglês é o melhor futebol do mundo. Na minha época, o melhor futebol do mundo era o italiano. Vocês sabem disso, gente. Vocês participavam. Futebol da época era o italiano. Não era o espanhol, não era o alemão, não era o inglês. Os maiores jogadores do mundo estavam na Itália. Nós disputamos com a Itália. E olha, a gente poderia ser tetra como eles. Eles eram tri também. Eles tinham uma baita seleção, Baresi, Maldini. É uma seleção Baggio, tanta gente boa. Né? Então, eu acho o seguinte, que o que precisa para a gente é primeiro organizar a CBF, saber quem é quem. Vai ficar o Edinaldo? Vamos se juntar todo mundo, vamos dar força, vamos nos ajudar? Vamos. Primeiro precisa organizar isso. E depois dar moral ao nosso treinador. Meu amigo, é ele o treinador. Toda hora a gente está buscando o treinador de fora. E já falei, se quiser buscar de fora, ele está no Brasil. É o do Palmeiras. Eu deixaria o Dorival. Ele tem capacidade, sim, de nos ajudar, primeiro classificar, que as eliminatórias vão ser dificílimas, a gente está vendo que vai ser dificílima, mas a gente precisa se organizar dentro da CBF também. Renato, Ricardo pergunta que chegou, abraço a todos, especial para o Renato. Pergunta para o Ricardo quais são as 4 seleções que ele considera favoritas para ganhar a próxima Copa. Quem mandou foi o Heleno, Ricardo. Bom, claro, você está vendo a Espanha está jogando muito bem. Para mim, em termos de jogo, a Espanha me surpreendeu porque ela vem crescendo. E outra coisa, não tem medo de colocar uma garotada, jogadores de 16, 20 anos, jogar. É isso que eu espero do Dorival. Não entra nessa de precisa de minutagem. Mas para ter minutagem, você precisa jogar. Então, se tiver que bota os garotos. Ok, então a Espanha é uma delas. A inglesa, para mim, é incógnita, mas eles têm hoje o melhor futebol jogado. Né? Eles têm uma boa seleção, a inglesa. A Argentina, que é a atual campeã do mundo, gente, eles estão com sorte, não estão jogando bem, mas eles são a atual campeão do mundo. E na quarta eu vou colocar o meu Brasil. Não está bem, mas a gente vai dar a volta por cima. Eu confio na seleção brasileira, nos jogadores, mas isso não é que eu estou inchando meu ego porque é pentacampeão, não. É porque a gente tem qualidade, tem um treinador que pode organizar a casa. É muito cedo e injusto essa cobrança dele, mas eu confio nos jogadores brasileiros. E mais uma vez, Dorival, é de trás para frente, Dorival. Copa do Mundo é de trás para frente. Vá por mim, porque na frente você vai ter 1 ou 2 que decidam. Se Deus quiser, a volta do Neymar, muitos às vezes não querem, mas eu acho que precisa conversar com ele, chamar ele numa conversa, e ele também chamar com uma liderança, dizer, gente, chamar esses jogadores jovens e essa seleção e dizer, eu preciso de vocês vão precisar de mim, então contem comigo. É essa conversa que eu quero ter. Tira os passas de lado, tira a família, esquece tudo. Nós fizemos um pacto
que família na Copa não ia. Fizemos um pacto que ia tirar tudo de ruim. A gente não queria nada de... A gente ficou isolado do mundo. 30 dias. Eu sei que hoje tem internet, é muito difícil, mas eles conseguem amenizar isso. Então é isso que eu espero da seleção brasileira. Um seu Marquinhos, que já vai 2, 3 Copas do Mundo, 4, chegar nessa garotada, Militão, que foi para outra Copa. Então é isso que eu digo. Quem participou de uma Copa sabe da dificuldade que é ser campeão do mundo. Irmão, não é mole. Vou repetir uma frase que eu falo para você em Santa Catarina. O mundo tem mais de 8 bilhões de habitantes. Campeões do mundo vivo não tem 400. Não é mole não ser campeão do mundo, é difícil. Legal, a gente fecha a segunda rodada aqui do nosso quadro com o Jorge Júnior aqui de Floripa. Já que a gente vai fazer 30 anos do Tetra, né? Eu lembro quando eu era pequeno, da final, na casa da minha avó, depois desci para Beira-Mar, e tem as mesmas lembranças, até o avião chegando, o Romário na janelinha. Mas, ô, Ricardo, quer saber qual é a lembrança que tu tem do Tetra, essa que não apareceu na imagem, que não tá na tela, que ninguém filmou. Qual é a lembrança, a memória que tu tens daquela conquista? Bem, é o seguinte... Eu tenho várias, vamos dizer, você falou, eu fui o primeiro cara a descer com o troféu, Dunga era o capitão, porque como desceu em Recife, falou, não, desce na tua terra, aí eu beijei o chão, aquela coisa toda que a gente já sabe. Agora, uma das cenas que mais me emocionou e eu chorei muito, foi quando a gente entra no espaço brasileiro. Quando a gente entra no espaço brasileiro, aí você tem um orgulho de dizer, eu sou brasileiro, nós somos campeões do mundo, nós somos tetracampeões. Ali foi uma coisa que me emocionou. Tem muita, as mãos dadas em Recife, aquelas coisas tudo. Mas quando a gente entra, né? Porque ali só tinha gente. Aí ele fala assim, entramos no espaço, o piloto fala, brasileiro, dá uma olhadinha aí, as janelas estavam fechadas, a gente estava, né, ali, escuridão para a gente dormir, levantem aí. Quando a gente levantou, tinha 2 caças esperando a gente. 2 caças esperando a gente, como tem que dizer, campeões, vocês estão na terra de vocês. Vamos com tudo. Então, aquilo para mim é uma lembrança que até hoje me emociona, aqueles 2 caças, quando a gente entra, né, no espaço aéreo brasileiro, esperando a gente. Então, ali eu chorei muito no avião. Eu me emocionei muito porque eu queria ser campeão do mundo. Eu e todos aqueles, porque eu não digo aquilo, aqui não sou eu, somos nós. É um grupo forte, um grupo que tem uma coisa que se chama Amigos para Sempre. Era isso que a gente colocou, era a nossa música da época, Amigos para Sempre, né? E ficou marcado. Então, os 2 caças quando a gente chega no Brasil. Legal, não sei se o Ricardo sabe que quem pilotava um desses caças era Tom Cruise, o Ases Indomáveis. Fazendo a escolta da seleção, legal demais. Ricardo, te agradecer pela resenha. E o Matheus Alves, que é da nossa produção, falou assim, ó, se der tempo, pede pro Ricardo fechar a entrevista com a história do zagueiro Ronaldão. Ah, não, Ronaldo, mas aí não é seleção não, aí foi o São Paulo, é o seguinte, a história é muito engraçada. Né? Um beijão a todos aí mais uma vez de Santa Catarina, você é um estado que eu amo mesmo, tenho muitos amigos aí, meu amigo Márcio Santos, hoje está morando lá em Camboriú, né? Meu grande amigo, né? Jogou muita Copa esse garoto, jogou muita Copa do Mundo, né? Junto com o Aldair, para mim foi os 2 melhores zagueiros da Copa. É o seguinte, eu estava no São Paulo e o Ronaldão, né? Ele chega para a gente vai disputar um título em 89 com o Vasco da Gama. Aí eu sempre ia nos quartos, né? E gritava, gente, vamos ganhar esse jogo. Aí quando eu entro no quarto e o Ronaldão, eu digo, vamos ganhar esse jogo, vamos com tudo. Aí o Ronaldão tá lendo, aí eu falo, Ronaldão, o que é que você tá lendo? Ele, por favor, Ricardo, silêncio, eu tô concentrado, vai ter a final. Eu digo, quem é? Ele disse, é Gandhi. Falei, quem é Gandhi? Eu sabia quem é, mas eu joguei, né, para ver. Não, é um cara da paz, um cara do bem, um cara maravilhoso. Eu falei, beleza, Gandhi, porra, parabéns, Gandhi é legal mesmo. Perdemos, né? 1-0 pro Vasco. Aí, 90, título contra o Corinthians. Eu saí gritando, vamos lá, eu entro no quarto de Ronaldinho. Eu disse, o que foi? Ele disse, Gandhi. Eu falei, tá lendo Gandhi de novo? Aquele cara do ano passado? Ele disse, silêncio, cara, paz no coração, Gandhi é nosso, é paz, a gente vai ser campeão. 2-1 pro Corinthians, perdemos o título de novo. 89 e 90. Aí, o São Paulo decidiu o título, 89, 90 e 91. São Paulo era muito grande. Aí o São Paulo foi disputar o título com o Bragantino. No último jogo, eu comecei a gritar, vamos ser campeão. Eu entro no quarto e Ronaldão. Aí, quando ele olha para mim, eu falei, é Gandhi. Eu digo, pode tirar que é pé frio, não ganha título nenhum. Esse rapaz, hoje eu estou precisando de morte, de força. Aí eu dei uma literatura de cordel, Lampião. Faca na barriga, cabeça
É isso que eu digo. Gente, às vezes a paz é bom, mas às vezes você tem que gritar, tem que xingar. Então, naquela hora, eu precisei de Lampião e a gente foi campeão do mundo. Foi campeão brasileiro e ali arranca o São Paulo para ser campeão do mundo, campeão de Libertadores do ano de 91. Legal. Ricardo, agradecer de novo a tua participação, tua simpatia, resenha muito boa. Esperamos ter você novamente em outras oportunidades aqui no Clube da Bola. Vocês são amigos de casa, podem contar comigo. Só tem fera aí nessa bancada, todos amigos, um beijão no coração, tá? De todos vocês. E, ó, apoiem os times de Santa Catarina. Eu sempre digo, Santa Catarina é o único estado do Brasil que tem 5 times grandes. Não é de menos, 5. Tem 5 clássicos. Não diminua, não. É difícil jogar o campeonato catarinense. Alguns às vezes estão um pouco bem, outro mal, mas é muito difícil jogar esse campeonato. E outra coisa, força aos times. Se manter na primeira divisão, ok. Se cai, tenta subir, porque é muito difícil. O Avaí está bem, o Criciúma pode se manter. Vocês tiveram uma vez 4 times da primeira divisão, não é isso? Isso. E poderia ter o 5º. Eu acho que tem um time que era para ir no final. O Tigre? O Criciúma ficou fora. Exatamente, voltou. Você imagina, caiu, né? Nunca mais. Não é que eu não queira, não. Eu acredito que com o futebol hoje, como está de grana, ter 4, 5 de Santa Catarina é difícil. Pô. Vocês sabem disso. Porque os times viraram SAF, tem muito dinheiro. Por isso que eu digo, apoiem. É muito bom ver equipes de Santa Catarina na primeira divisão. Valeu, conversamos com o Ricardo Rocha, tetracampeão mundial, participou hoje do quadro Entrevista Coletiva, engrandeceu demais esse primeiro bloco do programa. Estou recebendo muitas mensagens da galera que tá ligada no Clube da Bola, elogiando a participação do Ricardo. Falaram, que moral do clube em trazendo o Ricardo. Segunda vez que ele participa do nosso programa aqui da ND. Seguinte, você quer mandar uma mensagem pra gente? Anota aí o nosso número, é o 489-9191-4706. Você pode mandar um comentário, uma reflexão, mandar a sua opinião. Gostou? Foi resenha boa aí com o Ricardo? Manda pra gente também, que a gente vai estar lendo aqui durante o programa as mensagens que estão chegando. Vale foto, vale vídeo, só áudio que é difícil, né? Às vezes é difícil ouvir o áudio para soltar ele aqui ao vivo, na NDTV, mais uma foto vale um vídeo, pode também, seu comentário, sua sugestão, sua opinião sobre esse mês de julho, como é que tá o futebol, tá ligado aí na final da Eurocopa, na final da Copa América, vai assistir as 2 finais nesse domingão de bola internacional, com certeza vai. No próximo bloco a gente vai falar de Série A, Série B, Série C, tem nossa opinião aí sobre a Copa América, sobre a Eurocopa, tem Segundona Catarinense e muito mais, rapidinho, não sai daí.